Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nessa noite de domingo. Uma noite quente e agora mais calorosa ainda, junto com corações amigos aqui no Evangelho no Lar. Boa noite, Miriam. Boa noite, Paty. Boa noite, Anthony. Boa noite, Mariene. Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean. Boa noite, Rudy. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou colocar o nosso convidado de hoje na tela. Corrigir. Boa noite, Ana. Boa noite, Dona Olga, lá de Brusque. Rudinei da Palhoça. A gente tem algumas pessoas de diferentes cidades nos acompanhando. Algumas que, na verdade, a gente nem sabe de qual cidade é. Inclusive, se quiserem comentar aqui, quem não é de Florianópolis, fiquem à vontade. Boa noite, Su. Todos sejam bem-vindos. Eu vou adicionar o nosso convidado de outro jeito aqui na tela, só um pouquinho, que do outro jeito não funcionou. Acho que agora vai dar. A gente está, então, continuando, né, no mesmo capítulo que a gente estava domingo passado, que é o capítulo 5. É um dos maiores capítulos do Evangelho, os mais extensos, que é Bem-aventurados os aflitos. Hoje a gente vai fazer a leitura do item Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse é o tema de hoje. Acho que o convite não está chegando para o Flávio. Está aparecendo um erro aqui na minha tela. Flávio, eu vou te pedir a gentileza de sair aqui do Instagram, fechar ele e voltar de novo. Que aí provavelmente vai funcionar. Às vezes o Instagram dá esse erro mesmo, gente, faz parte. Então, bem-vindo a todos aqueles que estão entrando agora. Sempre gosto de reforçar. Boa noite, Deu Flávio. certo. Deu certo. Boa noite. Boa noite, Flávio. Obrigada por ter topado um convite em cima da hora. O Imagina, Flávio substituir a nossa querida Emília, que hoje que não pôde estar presente. Obrigada, Flávio. não por isso, é um prazer. Flávio, tu já tinha participado aqui do Evangelho? Não lembro, acho que já, né? Já Mas fazia participei, sim. tempo. Fazia tempo, Faz, né? faz um bom tempo. Então, que bom estar aqui de volta conosco. E, pessoal, a gente sempre gosta de lembrar que esses minutinhos que a gente faz a live aqui do Evangelho, elas são importantes, mas que o convite ele é mais amplo. É para que cada um de vocês repliquem o Evangelho no lar, nos seus lares. Em um outro dia, em um outro horário, porque o Evangelho no lar, ele é tratamento para os nossos espíritos. É um tratamento tanto corretivo quanto paliativo. Então a gente tem que fazer o Evangelho no lar sempre, toda semana, para sempre, né, Flávio? Não é algo que a gente vai ganhar alta desse tratamento, é um tratamento infinito que a gente faz e que o convite não é meu, não é do Flávio, não é nem da associação, é de Jesus esse convite, porque é Jesus que nos ensinou o Evangelho no lar, lá na casa de Simão Pedro. E a gente segue o mesmo modelo que Jesus ensinou, fazendo uma prece de abertura, que o único pré-requisito é ser feita do coração. A gente faz a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos, compartilhamos as dúvidas, o que a gente já vivenciou e encerramos com uma prece, novamente. Sempre lembrando de colocar um copo, uma garrafa, uma jarra de água para fluidificar junto nesse momento. Então eu queria pedir a gentileza do Flávio, se o Flávio pode fazer a nossa prece de abertura, por favor. Sim, com prazer. Vamos então nos colocar à disposição dessa espiritualidade amiga que está aqui conosco, amparando e acolhendo a cada um dos participantes, onde quer que estejam, que possamos elevar então o nosso pensamento a esse Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre e guia, e como eu disse, a todos esses amigos espirituais que estão conosco nessa noite. Que esses momentos juntos possamos receber as boas energias, as boas vibrações desses amigos espirituais, fortalecendo cada vez mais a nossa fé e a nossa vontade de seguirmos os ensinamentos desse Mestre Jesus. E assim, com muita paz e amor no coração, nós damos por aberto o Evangelho do Lar da noite de hoje.
que assim seja. Obrigada, Flávio. Boa noite, pessoal que está entrando agora, mandando mensagem aqui no chat. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer agora a leitura, então, lá do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o item 21, que se chama Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis a último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Eu vou pular os dois seguintes parágrafos, mas convido vocês a lerem completamente em casa esse item e vou ler o últimozinho para finalizar. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações que secais as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. O espírito de Samson, em 1863, nos deixou essa mensagem. Flávio, é um tema muito delicado e muito importante de ser abordado, né? Porque realmente é uma das grandes consolações da doutrina espírita essa visão para as perdas das pessoas amadas. E quem nunca, né, perdeu uma pessoa amada? E a morte prematura, no fim, sempre parece prematuro demais pra gente, né, Flávio? Que sente a saudade, que fica por aqui. Mas o que tu tens a trazer pra gente? O que tu achou desse texto? Eu acho interessante, porque por mais que a gente queira evitar isso, né, é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, que um dia não estaremos mais aqui, que um dia nossos entes queridos não estarão mais junto conosco, né? E esse tema da doutrina, essa passagem, é interessante porque ela já começa a refletir, principalmente no que se refere às mortes prematuras, já a visão da psicologia sobre as etapas do luto, né? Que a psicologia divide em 5 etapas. E principalmente na morte prematura, as 2 primeiras etapas desse luto, né, dessa vivência, é justamente essa sensação que as pessoas têm. A primeira é da negação, de não aceitar essa perda, principalmente quando ela é prematura, né? E a segunda é da raiva
né? Raiva de Deus, raiva das pessoas, né? Que fizeram com que ela perdesse um ente querido. E a doutrina vem nos ajudar nesse sentido, quando diz que todos nós temos uma programação reencarnatória aqui, né? Cada encarnação que a gente tem, nós temos uma programação, né, reencarnatória, e temos um tempo que nós vamos vivenciar todos aquilo que a gente se propôs lá quando a gente se preparou para essa nova encarnação. E esse tempo, né, é de acordo com essa programação. Então, todos nós iremos em algum momento. Né? Pode ser mais tarde ou como pode ser mais cedo. O importante é o que nós vamos fazer com esse tempo que nós temos aqui. Esse é a grande questão. E até, né, Flávio, você bem falou, é uma das poucas certezas que a gente tem enquanto encarnados, é que nosso corpo material vai morrer e o nosso espírito continua. E a gente tem que se preparar para esse momento, tanto nosso, que vai chegar, quanto dos nossos entes amados, né? A gente precisa dessa preparação. E o estudo é uma forma de se preparar, até porque se a gente não sabe como acontece, para onde a gente vai, né? Os mecanismos das leis de Deus, fica mais difícil. Agora, se a gente sabe, até vai ser difícil pelo nosso processo evolutivo, mas a gente tem que se preparar para isso. E uma das também contribuições da doutrina espírita é que essa certeza da imortalidade, que só o corpo físico morre e o nosso espírito continua, ajuda a gente a aceitar um pouco melhor essas mortes prematuras, as perdas de entes amados, né? Porque, na verdade, né, Flávio, como somos espíritos imortais, a nossa viagem é aqui, enquanto a gente está na Terra, a gente está de passagem. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Então, quando a gente faz uma viagem, né, Flávia, pode ser uma viagem maravilhosa, perfeita, deu tudo certo, adoramos. Mas voltar para casa não é sempre melhor? Não é sempre melhor. É sempre melhor voltar para casa, e é isso que acontece. Então, se a gente começar a enxergar esses momentos dessa forma, uma volta para casa, fica um pouquinho mais fácil, né? E também, né, Flávio, claro que é natural, até pelo nosso processo, até a raiva ainda faz parte, a gente tem que trabalhar ela, mas ela talvez apareça. É natural sentir tristeza, a gente tem sim que chorar, né? Porque é chorando que a gente sente isso. Tem que vivenciar os sentimentos. É importante, né, importante. Flávio? Não, isso que a gente conversa aqui, que a doutrina espírita traz, não significa não ficar triste, não viver o luto. Devemos. Mas, né, sem a revolta. A gente tem que lembrar que esses entes amados que partiram, eles continuam, se são amores verdadeiros, né, conectados a nós. E vão receber tudo aquilo que a gente pensa neles, todas as memórias, as lembranças. Quando a gente vê uma flor bonita e lembra de uma avó, quando ouve uma música e lembra de um pai, de uma mãe, isso chega até eles, né, Flávio? Às vezes até em forma de presente. Então acho que a gente tem que lembrar disso, né? Sim, essa alusão que você fez da viagem, eu acho que é bem interessante para a gente trazer uma outra coisa que a gente tem que desconstruir, né? A morte não é um castigo. Via de regra, as pessoas entendem a morte como um castigo, né? E a morte não é um castigo, né? É um processo natural em que todos nós vamos ter que vivenciar essa passagem, ou já dizendo melhor, né? Nós já vivenciamos, só não as lembramos das as nossas passagens anteriores. Né? Então é muito importante a gente desconstruir. A morte é apenas uma passagem, não é, né, um castigo. Até que no texto, né, Flávio, ele diz, acho que é no terceiro parágrafo, que não é que é uma fatalidade a morte, e principalmente de mortes prematuras, que a gente julga ser uma fatalidade, né? É que Deus julgou que não fazia mais sentido permanecer aqui na Terra, seja qual motivo for, né? Podem ser inúmeros motivos, mas então não é esse castigo,
é porque não fazia mais sentido para aquele espírito, naquele momento evolutivo, permanecer aqui. Ou porque já cumpriu a sua tarefa, ou às vezes porque tinha outras coisas para viver no lado de lá, enfim, né? Tem várias possibilidades, nada é no preto e no branco, né, Flávio? Não é igual em todos os casos. Então, mas a única certeza é que Deus é justo. Então, se desencarnou é porque era o momento. Tem um momento. E a gente não pode esquecer que a morte prematura, né, ela, assim como todas as mortes, né, ela tem um agente causador. E esse agente causador é justamente porque é o momento que a pessoa vai ter que desencarnar. Então, como ela, vamos supor, não tem nenhum problema de saúde, nada, mas é o momento dela, esse agente causador vai ser provavelmente um desastre, um acidente, entendeu? Vai ter que ter um agente causador. Então, nem sempre é só as doenças, né? São várias as possibilidades de agentes causadores, né, para o nosso desencarne. A única coisa que a gente tem que ter noção, ter ciência, é de que tudo tem um motivo. E não adianta sentir raiva, né? Às vezes a gente não sente raiva de Deus, mas sentir raiva do agente causador, né, Flávio? Porque Sim, também não, né? porque é mais uma etapa também do processo do luto, né, segundo a psicologia, que é a terceira fase, que é da barganha, quando a gente fica, né, se eu tivesse feito isso, talvez isso não tivesse acontecido, se eu tivesse levado em outro médico, sabe? Então é uma fase também que você fica barganhando, né, naquela pensamento que você poderia ter evitado aquilo, mas é um processo. E é muito importante a gente ter consciência de que o luto não é igual para ninguém, né? Apesar de nós termos segundo a psicologia, essas 5 fases, né, do processo de luto, nem todos passam por essas 5 fases, né? As experiências são diferentes para cada um. E eu queria abrir um parênteses também, que os entes queridos, a gente tem que incluir também os nossos animais de estimação, né, que hoje em dia fazem parte das nossas famílias, e esse processo, né, de luto também é vivenciado. E o interessante do luto é que não é só a perda de entes queridos, né? A gente pode viver o sentimento, a sensação de luto quando você termina um relacionamento, quando você perde um emprego que você estava há muito tempo, né? Então, você pode vivenciar esse luto também, esses processos, por conta dessas demais situações. Até, né, Flávia, a perda de pessoas amadas, que nem você comentou, às vezes é porque a pessoa tomou um rumo na vida que se afastou de você, fez escolhas que você não consegue mais ter acesso, né? Àquela pessoa que você amava. Então, a forma de separação, ela, às vezes até dentro da mesma casa, né, Flávio, convivendo junto, você sente que perdeu as pessoas amadas. E essa Sim. conversa de hoje vale para todos esses sentidos. Então, e o que tu trouxe, né, Flávio? Cada um vive isso, sente isso de uma forma diferente. A gente não pode se comparar. Mas as consolações da doutrina espírita estão aqui para todos, independente de Com como a gente certeza. vivencia esse luto. E a Emília deixou aqui um comentário que a gente tem que lembrar que a casa espírita está à disposição para acolher também durante esses momentos de dificuldade. Tem o que a gente chama das conversas fraternas, que ocorrem depois das reuniões doutrinárias, na nossa casa em específico, né? Que é essa conversa, justamente às vezes para entender um pouquinho melhor, para conversar com alguém e às vezes dar um encaminhamento a algum tratamento ou não. Mas a casa está de portas abertas para todos nós. Às vezes Sim, inclusive. a gente esquece, né, Flávio? Até nós trabalhadores a gente esquece de Até repetir, principalmente nós. principalmente nós. O trabalho de terça-feira de tratamento espiritual, que eu faço parte, né, a gente tem, via de regra, é muito comum pessoas que estão vivenciando luto e que vão fazer o tratamento lá, né, espiritual, para justamente ajudar
nessa passagem, né? Nesse processo de vivenciar o luto. E com bons resultados, né? Faz com que a pessoa possa lidar melhor com essa perda. Ô Flávio, eu gostaria de acrescentar uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, eu até anotei aqui, é a 934, se alguém quiser ler de novo depois. A pergunta é mais ou menos Kardec assim, tá, mas se é uma morte prematura de uma pessoa amada, a gente não tem o direito de ficar mais triste? Né? É mais ou menos isso que ele pergunta, né? Não é mais justificável? E aí os espíritos respondem assim: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e lei para todos. Ou seja, vai acontecer com todo mundo, né, Flávio? Sim. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Eu achei essa resposta tão sutil, mas consola tanto. Olha o que eles falam, o que vai acontecer com todo mundo. Não tem como escapar. Mas que a gente já tem hoje meios de se comunicar com esses nossos amores que partiram, né, Flávio? Por Sim. exemplo, a oração, que é um meio mais eficiente do que esse, né? Não tem, é a oração. Está à disposição de todo mundo, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer momento, a gente pode parar e fazer uma prece. Como eu comentei no início, né, uma prece, o único pré-requisito para ela ser certa é ser do coração. Se a gente faz uma prece do coração, ela chega até onde ela tem que chegar. E é assim que a gente vai se comunicando, né, Flávio? Matando a saudade. Durante o sono do corpo físico, se nos for permitido, se fizer sentido, se for permitido ao ente amado que partiu também podemos nos encontrar. Às vezes a gente sonha, né? E acorda com aquela saudade que matou a saudade, aquele abraço que matou todas as saudades. São encontros que nos são permitidos fazer. E aqui ele finaliza falando, né? O espírito. A gente vai fazer isso enquanto a gente espera a oportunidade de meios mais diretos e acessíveis aos nossos sentidos. Porque a única certeza é que a gente vai voltar para o plano espiritual, né, Flávio? E Sim. os amores sempre se encontram. Uma hora ou outra, a gente não tarda, a gente vai se encontrar com os nossos amores. E, inclusive, né, Flávia, a gente tem muito mais amores nos esperando do lado de lá do que a gente lembra, do que a gente pode imaginar. Do que o que a gente tem aqui. Né? Porque a nossa família espiritual é muito maior do que esse convívio que a gente tem aqui no plano material, né? Ou seja, familiares e amigos, mas tem também os nossos entes queridos que estão lá no plano espiritual, que a gente né, já viveu várias outras encarnações juntos, mas nesse momento não estamos juntos na mesma encarnação, no mesmo momento. E eles vão estar lá para nos ajudar na passagem. Esse entendimento né, de que é uma passagem, e lá no plano espiritual nós vamos continuar a nossa trajetória, né, enquanto ser imortal, para quem fica, é até uma forma de ajudar esse ente querido que foi para o plano espiritual, porque lá no céu e inferno, do Kardec, né, uma das obras da codificação, tem um capítulo que fala sobre passamento, né? E fala sobre o momento da passagem e depois a trajetória, o início da trajetória do espírito no mundo espiritual. Né? Então ele tem o primeiro momento, logo depois do desencarne, ele passa por um período que eles chamam de perturbação, né? Onde o espírito não sabe o que está acontecendo. Depois ele se vê no plano espiritual, mas ele ainda tem contato com o plano material. Então ele vê as pessoas ainda, né, principalmente aqueles que têm mais ligação com o plano físico, né, com o plano material. Então eles ficam meio ali vivendo todo aquele processo, né, que as pessoas estão tendo,
até o enterro, né, o velório. E as nossas preces, os nossos pensamentos podem ajudar muito esse espírito a encontrar o caminho lá no plano espiritual. Por isso a importância da prece, inclusive para ajudar na passagem desse ente querido. Né? Com certeza, Flávio. Eu vou pedir também um momento aqui para ler uns comentários, o pessoal está comentando bastante hoje. A Biga, querida amiga lá de Blumenau, inclusive a Biga foi a minha evangelizadora, saudade dela. A Biga comentou que viu duas filhas partir, duas filhas jovens que voltaram para a casa do pai. Mas que graças a essa doutrina maravilhosa, ela nunca se revoltou, nem questionou Deus e nem se culpou. Mas precisou conhecer a doutrina, estudar e passou pela prova, né? De sentir essa saudade muito grande no coração dela, mas que, como a gente comentou, é momentâneo, né? E a Biga também comentou que o luto é um processo, que é um processo longo a ser trabalhado internamente, que é um processo solitário. Só você e Deus e a sua fé. Tem vários recursos que podem nos ajudar, que foi o que eu e o Flávio comentamos hoje, né? A Casa Espírita é um dos recursos para nos ajudar, nossos amigos, nossos familiares, mas o processo é nós e Deus. Sempre, qualquer processo, né, Flávio? Sempre. É nós e Deus. Sempre. E o tempo de cada um é muito individual. Aí a Suzana e a Biga reforçaram a importância da fé, a fé consoladora, a fé raciocinada, na certeza desse reencontro. E a Emília compartilhou que o Divaldo, no livro Vivências do Amor em Família, que inclusive recomenda a leitura, é muito bom, orienta a gente a dedicar o amor e o tempo que a gente já não pode mais oferecer ao ente querido e que gostaríamos a outros que precisem de nós. Claro que não vai ser no mesmo dia, na mesma semana, às vezes, mas que a gente use desse carinho, desse amor, dessa dedicação para outras pessoas que precisam, porque é trabalhando, né, Flávio? Sim. Em prol dos outros que a gente vai se aproximar mais rápido daqueles que a gente ama. Essa é a ponte, né? Com certeza. E a Fábio, que está usando o Instagram aqui do Álvaro, comentou que quem vai sente muita saudade também. E também passa pelo período de luto. Então, o nosso ente amado que desencarna também sente saudade, muita saudade da gente, também passa pelo período do luto. E que por amor a gente tem que ajudar, tocando a nossa vida com bom ânimo, com coragem e com fé. E assim a gente ajuda eles e eles nos ajudam também. Flávio, eu já te passo a palavra para fazer os seus comentários finais que tu quiseres, mas eu queria falar duas coisas. A primeira é que no blog da associação, lá no nosso site, que é aefc.org.br, eu já coloco aqui nos comentários, a gente tem um blog que é cuidado por uma equipe muito, muito amada aqui do departamento de divulgação, e os blogs são escritos com muito carinho também. E tem dois blogs sobre esses assuntos. Um sobre perda de pessoas amadas e outro sobre as mortes prematuras. Convido vocês a acessarem e lerem, que são dois conteúdos muito bons. E no final ainda tem palestra sobre esses dois temas que foram realizados na nossa casa. E em um desses blogs tem um poema no final. Se eu não me engano, foi a Suzana, que está aqui assistindo, que escreveu esse blog. É um poema de Emmanuel, que está lá no livro Caravana do Amor, junto com Chico Xavier, o livro, que fala assim, Flávio: não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta, na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua, agindo para o bem. Lágrima sem revolta é o orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Então, se eu pudesse decidir uma coisa só, né, Flávio, para transmitir hoje, é a certeza de que a separação não existe. Ela pode ser uma separação momentânea, mas logo, mais breve do que a gente imagina. A gente vai estar junto de novo, matando essa saudade com esse reencontro. Flávio, te volto a palavra agora para fazer os comentários finais que tu quiseres. O que eu gostaria de comentar é que
a gente vai passar por essas experiências, nós vamos perder entes queridos, né? Mas isso nos traz uma reflexão, como é uma certeza, uma das poucas certezas que a gente tem, é muito importante a gente ter noção de qual a qualidade de relação e de vivência que nós temos hoje com os nossos entes queridos. Eu trago aqui uma experiência pessoal. Lá em casa, desde cedo, nós, irmãos, fomos estudar fora. E eu, né, comecei a ter menos contato com os meus pais desde os 16 anos, quando eu saí de casa e fui estudar em outra cidade. Né? Depois de muitos anos estudando fora, eu comecei a questionar, né, que um dia eu não teria mais meus pais ali, e essa falta de convívio ia me gerar sentimentos, provavelmente, de culpa, de não ter aproveitado enquanto eles estavam aqui. E isso me fez fazer algumas escolhas para que eu voltasse a ter proximidade com os meus pais. Voltei a morar na mesma cidade, consegui convencê-los a sair. Nós morávamos numa cidade pequena no interior de São Paulo, e convencê-los a mudar para Florianópolis, porque meus irmãos também moravam aqui e a gente estaria com a família juntos novamente. E a partir disso eu procurei o máximo possível ter contato com eles. E eu perdi meus pais há uma diferença de 2 anos, né, entre um e outro, e os perdi há 3 anos atrás, quer dizer, não os perdi, eles desencarnaram, né, fizeram a passagem há 2 anos e meio, mais ou menos. E a sensação que eu tive após o desencarne é um sentimento de missão cumprida. Eu aproveitei a convivência com eles enquanto eles estiveram aqui. Isso fez com que meu coração ficasse mais tranquilo com isso, né? Coisa que eu tenho certeza que se eu tivesse tido um contato mais esporádico, ou tivesse uma distância física grande, não tivesse muito contato, seria diferente. Então é isso que eu gostaria que todo mundo, né, repensasse um pouquinho a relação que ela tem com os entes queridos agora, enquanto eles estão aqui, né, para que você não tenha sentimentos ruins no seu processo de luto, né, de não aceitação ou de aquela sensação de que podia ter feito, que é o da barganha, né, que podia ter feito diferente. É isso. Ô, Flávia, a gente sempre deixa uma tarefinha no final do Evangelho no Lar para a semana, né? Normalmente as Ah, tarefas são bem difíceis, mas acho que a dessa semana vai ser fácil. O Flávio deixou uma tarefa fácil para gente. Que essa semana, como tarefa, a gente possa curtir, aproveitar, ficar perto, amar, dar carinho, atenção para os nossos entes queridos que ainda estão no mesmo plano que a gente. Então, que a gente aproveite nessa semana, até domingo que vem, para trocar bastante amor, atenção, zelo com esses nossos amados. E tarefa é fácil essa semana, então essa vai ser fácil de fazer. Obrigada, Flávio, mais uma vez, por foi topar um estar aqui prazer. conosco. Convidaremos você novamente. E eu convido todos agora para a gente, nesse clima de amor a Jesus e de gratidão, fazer a prece de encerramento. Que a gente possa lembrar dos nossos entes amados, nossos amores que já partiram aqui da terra, que possam chegar até cada um deles nossa memória, nossa gratidão mais carinhosa, como forma de matar a saudade e através desse laço da certeza da imortalidade que a gente possa se reencontrar em pensamento a todos os instantes. Pedimos também pelos nossos entes amados que aqui estão conosco, que as bênçãos recaiam sobre eles, sobre o nosso lar, para essa semana que se inicia. Te agradecemos, Jesus, por ser esse consolo em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.
Boa noite, Boa Flávio. Boa noite, pessoal. noite, Até boa domingo que noite vem. a todos. Tchau, tchau.